Querida alma, hoje os anjos me pediram para te alertar. Não com medo, mas com verdade. Há algo importante acontecendo ao seu redor e você precisa prestar atenção. Sinais já foram enviados. E talvez, por confiar demais, por querer ver sempre o melhor nas pessoas, você tenha ignorado alguns deles. Mas agora não dá mais para adiar. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Você já sentiu como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem saber explicar exatamente o quê? Como se houvesse uma presença, um olhar, uma energia ao seu redor que, em vez de te elevar, drenasse suas forças, suas esperanças, sua alegria. Esse sentimento não está na sua cabeça. Os anjos estão dizendo que é real, que há alguém perto de você que veste uma máscara, que se mostra de um jeito, mas esconde intenções que não combinam com a luz que você carrega. Essa pessoa pode estar bem próxima, pode sorrir, elogiar, até parecer preocupada com você, mas no fundo, vibra em outra frequência. Uma frequência de ciúmes, de comparação, de inveja sutil. E você, com sua generosidade, pode ter acolhido essa presença sem perceber que ela te desequilibrava aos poucos. Os anjos não querem que você sinta culpa por isso. Pelo contrário, eles admiram seu coração puro, mas também querem que você aprenda a proteger sua energia. Existe uma diferença entre receber a graça do anjo da guarda e saber como corresponder a ela de forma consciente e constante. Desenvolvemos o guia. Você nunca esteve só para ensinar exatamente como corresponder a essa graça. 9 orações originais, 7 práticas concretas e 15 capítulos que ensinam a viver em plena sintonia com essa presença, de forma que ela se torna cada vez mais clara e transformadora no dia a dia. O link está no primeiro comentário fixado. A verdade é que, quanto mais você brilha, mais você atrai. Nem todos suportam ver o brilho de uma alma que não precisa ferir ninguém para ser forte. E essa luz que você tem incomoda quem ainda não encontrou a própria. Por isso, os anjos pedem discernimento, e é por isso que eles enviaram sinais. Alguns deles talvez você já tenha sentido. Cansaço inexplicável ao estar perto de certas pessoas, sensação de desânimo depois de conversas aparentemente inofensivas, ou até sonhos estranhos envolvendo alguém do seu convívio. Esses sinais não são aleatórios. Eles são a forma do seu anjo te dizer: acorda, filha. Nem todos ao seu redor são quem parecem ser. E é agora que você precisa olhar com mais cuidado, ouvir com mais atenção e confiar mais na sua intuição. Ela é uma bússola, e os anjos usam ela para te guiar. Você não está sozinha. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: minha luz é minha proteção, e a verdade sempre me encontra. Agora, continuando a mensagem. Há uma história que os anjos me trouxeram para te contar, de uma mulher muito parecida com você. Ela era generosa, sempre pronta a ajudar, a escutar, a apoiar. Havia uma amiga que ela considerava como uma irmã. Elas estavam sempre juntas, dividiam confidências, sorrisos, abraços. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Essa amiga, que antes vibrava com suas conquistas, começou a reagir com silêncio. Os olhos dela perdiam o brilho ao ouvir uma boa notícia. E quando aconselhava, suas palavras vinham carregadas de medo, não de fé. A mulher sentia algo estranho, mas não queria acreditar. Afinal, como alguém que esteve tão perto do seu coração poderia desejar algo que não fosse o seu bem? Mas os sinais se intensificaram. Pequenas mentiras surgiram. Situações desconfortáveis aconteceram. E o corpo da mulher começou a adoecer. Dor nas costas, peso nos ombros, insônia. Até que, em um sonho, seu anjo apareceu e disse: filha, você está amando alguém que não te ama com verdade. Proteja-se. Se esse conteúdo tem sido uma âncora espiritual real e constante na sua caminhada, o link para a doação está no primeiro comentário fixado. É com esse apoio que continuamos presentes, consistentes e dedicados a entregar mensagens com essa profundidade e esse cuidado para cada pessoa que faz parte dessa comunidade. Essa mulher acordou chorando, sentiu medo, sentiu tristeza.
mas sentiu também alívio, porque no fundo ela já sabia, e naquele momento ela entendeu que proteger sua paz era mais importante do que manter laços que a feriam em silêncio. O que os anjos querem te dizer com essa história é: confie quando algo dentro de você não estiver em paz. Não importa o quanto alguém diga te amar, a energia não mente. Palavras podem ser manipuladas, sorrisos podem ser ensaiados, mas a vibração de alguém nunca consegue fingir por muito tempo. Talvez você já tenha notado que suas alegrias incomodam alguém, que suas vitórias são ignoradas ou minimizadas, que quando está feliz, essa pessoa muda de comportamento, se afasta, faz comentários que te colocam dúvidas onde antes havia certeza. Isso não é coincidência, é interferência. E quanto mais você permitir, mais essa influência vai tentando se enraizar na sua vida. Por isso, os anjos te pedem coragem. Coragem para olhar com sinceridade, para se afastar do que te enfraquece, para não precisar de provas, para sentir o que sua alma já sabe. Às vezes, o maior ato de amor que você pode fazer por si mesma é fechar uma porta que está aberta demais para quem só entra para sugar. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Você tem passado por momentos de cansaço sem motivo, dificuldade para dormir, pensamentos negativos que surgem do nada. Isso pode ser resultado de uma ligação energética com alguém que te observa com olhos de competição e não de compaixão. Alguém que, mesmo sorrindo, envia a você vibrações de desânimo, de escassez, de crítica silenciosa. E é por isso que os anjos estão aqui agora. Porque você não merece mais viver cercada de dúvidas, de sentimentos confusos, de energias pesadas que não te pertencem. Você merece estar entre pessoas que celebram suas vitórias, que te levantam quando você cai, que te abraçam com alma, não com julgamento escondido. A partir de hoje, os anjos vão começar a te mostrar com mais clareza quem é quem na sua vida. Mas prepare-se. A verdade dói antes de libertar. Pode ser que você se decepcione com quem menos espera. Pode ser que descubra que alguém que você defendeu tanto, na verdade, nunca esteve verdadeiramente ao seu lado. Mas depois da dor da decepção, vem o alívio da liberdade. E os anjos garantem, você vai sentir uma leveza imensa quando decidir soltar o que te prende por costume e não por conexão verdadeira. Sua alma vai agradecer, seu corpo vai melhorar, sua vida vai destravar. E não se preocupe, ao tirar quem finge do seu caminho, você vai abrir espaço para quem é de verdade, para amizades reais, para relações sinceras, para vínculos que curam e não ferem. Os anjos estão trabalhando por você, mas precisam da sua permissão. Diga com firmeza: eu escolho a verdade, mesmo que ela doa, e o céu vai agir. Querida, agora que os anjos abriram a porta da consciência para você, é importante que saiba: o que está sendo revelado faz parte de um processo maior. Nada disso é por acaso. Quando o céu decide intervir, é porque algo precisa ser restaurado dentro e fora de você. E essa restauração começa pelo discernimento. Há alguém na sua vida que não apenas tem drenado sua energia, mas também tem atrasado os movimentos de bênçãos que estavam se encaminhando para você. Por mais doloroso que seja reconhecer isso, os anjos dizem que é nesse ponto de lucidez que sua libertação começa. Muitas vezes, aquilo que mais nos fere vem disfarçado de cuidado. É o conselho que nos desmotiva, o abraço que pesa mais do que conforta, o elogio que parece forçado demais. Você já percebeu como perto de certas pessoas, suas conquistas murcham como flores sem água? Já notou que, sempre que compartilha seus planos com alguém específico, algo parece dar errado, como se uma energia invisível bloqueasse tudo? Isso não é coincidência. O que os anjos mostram é que há uma interferência espiritual sutil, mas constante, atuando através da presença dessa pessoa. E o mais grave é que você tem compartilhado sua intimidade, seus sonhos e até suas dores com alguém que não vibra pela sua cura, mas pelo seu tropeço. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, os anjos pedem que você escreva nos comentários. De 11. Para clamar proteção e despertar.
Essa sequência traz a força da abertura de caminhos, do novo que chega depois da verdade revelada. E se essa mensagem estiver ressoando com você de forma especial, considere com carinho se tornar membro do canal. Como membro, você receberá conteúdos antecipados, mensagens exclusivas e também nos ajuda a continuar essa missão de luz. Seu apoio é precioso. Há algo mais profundo que você precisa saber. Esse tipo de energia que se infiltra nas relações próximas muitas vezes vem de pessoas que nem percebem o mal que causam. Elas não jogam pragas, não gritam, não fazem escândalos. Elas apenas sentem. Sentem inveja, mesmo sem admitir. Sentem competição, mesmo amando você de alguma forma. E é aí que mora o perigo. Porque o sentimento delas, por mais oculto que seja, chega até você. E você, por ser sensível, por ter uma alma aberta, por desejar sempre o bem, absorve. Sem querer, sem perceber. E o resultado disso é cansaço sem motivo, pensamentos pesados, sensação de estagnação, perda de alegria sem explicação. Os anjos me mostram uma imagem clara. Você está em um jardim, tentando fazer suas flores desabrocharem, mas há alguém derramando sombra em cima de cada botão que tenta se abrir. E esse alguém está perto. Participa dos seus dias ou das suas conversas. Talvez até tenha compartilhado momentos felizes, mas a energia mudou, e é preciso reconhecer isso com maturidade espiritual. Essa revelação não é para gerar raiva ou conflito. É para gerar consciência. Quando você reconhece o que te desequilibra, você para de alimentar o que te enfraquece. É importante dizer que os anjos não estão mandando você cortar laços com todos ao seu redor, sair acusando ou se isolando. Não, eles pedem apenas uma coisa: escute mais a sua intuição do que as palavras dos outros. Se algo em você se contrai quando alguém se aproxima, se seu coração bate acelerado quando escuta certas vozes, se o ambiente muda quando essa pessoa entra, acredite, sua alma está tentando te alertar. E você precisa aprender a confiar mais nessa sabedoria silenciosa que vive dentro de você. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você começa a se afastar do que te fere, o universo começa a aproximar quem te fortalece. É como se os anjos estivessem apenas esperando esse gesto seu de coragem para abrir as portas das novas conexões que estão sendo preparadas. Conexões verdadeiras. Gente que torce por você de verdade, que celebra sua luz sem querer apagá-la, que vibra com suas vitórias como se fossem próprias. E isso existe. Você não está condenada a conviver com falsidade. Você está sendo chamada para um novo ciclo de autenticidade. E nesse novo ciclo, não cabe mais o medo de decepcionar os outros por se proteger. Você não precisa se explicar para quem não respeita sua sensibilidade. Você não tem que se manter em relações que exigem que você diminua sua luz para caber no conforto alheio. Não. Sua missão é crescer, é florescer, é brilhar. E quem realmente te ama vai entender, vai respeitar, vai apoiar. E os que não entenderem vão se afastar naturalmente, porque a sua luz não permite mais sombra por perto. Os anjos dizem que esse sinal que você recebeu não foi o primeiro, mas talvez tenha sido o mais forte. Algo aconteceu recentemente, uma fala, uma situação, um olhar que te deixou desconfortável, que te fez duvidar, que te tirou a paz. Isso foi o alerta. Isso foi o empurrão do céu dizendo: filha, acorde. E agora que você acordou, não volte a dormir. Porque quem desperta para a verdade nunca mais consegue se enganar com as aparências. Nesse momento, talvez seu coração esteja apertado. Você pode estar lembrando de alguém específico. Pode estar sentindo um peso por pensar que confiou demais, que foi ingênua, que se deixou iludir. Mas os anjos te abraçam agora e dizem: você não errou. Você amou. E amar nunca é erro. O erro seria continuar entregando sua energia para quem não sabe o valor dela. Agora é tempo de recolher sua força, de cuidar do seu campo espiritual, de blindar sua paz. Se essa mensagem está tocando seu coração e trazendo clareza, considere apoiar essa missão clicando em Valeu Demais.
Esse gesto, embora pequeno, ajuda a manter essa rede de luz ativa para alcançar mais almas que também precisam de direção e conforto. E se sentiu verdade aqui dentro, compartilhe essa mensagem. Você pode ser o instrumento dos anjos na vida de alguém. Há algo ainda mais forte que os anjos me mostram, mas isso eu te revelo logo mais. Querida, os anjos continuam me mostrando que você está atravessando um momento crucial, um momento em que a verdade, mesmo doendo, está vindo à tona para te libertar. É como se o véu que encobria os olhos começasse a se desfazer, revelando pouco a pouco o que estava escondido em meio a gestos educados, promessas vazias e afagos camuflados. O que os anjos mais desejam agora é que você não recue, que não se desvie desse caminho de lucidez, pois ele será o portal que vai conduzir você a uma nova vida, mais limpa, mais leve, mais justa, com tudo o que você tem sido. É claro que, ao se deparar com essa nova percepção, o coração balança. Há pessoas com as quais você criou laços profundos, memórias sinceras, expectativas bonitas, mas infelizmente nem todos têm a mesma intenção. E esse desequilíbrio é sentido não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. Os anjos revelam que você, por ser uma alma sensível e receptiva, tem absorvido durante muito tempo o que não te pertence. Emoções negativas, medos que não são seus, dores que você carrega por empatia. Tudo isso foi acumulando um peso invisível sobre os seus ombros, e esse peso precisa ser removido agora. Sabe aqueles dias em que, do nada, você se sente sem forças, com uma angústia que não sabe de onde vem? Ou quando, mesmo tendo tudo para estar feliz, algo dentro de você parece triste, inquieto, desconectado? Muitas dessas sensações não nascem em você. Elas vêm dos vínculos energéticos que mantém com pessoas que não vibram mais na sua frequência. E os anjos dizem que não é egoísmo cortar esses laços, é sobrevivência da alma. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. E além disso, como inscrita, você recebe essas mensagens com antecedência, participa de conteúdos exclusivos e nos apoia nessa missão de espalhar luz. Agora, continuando a mensagem. Os anjos me mostram que chegou a hora de você começar a colocar limites. Limites claros, firmes, amorosos, porque quem realmente te ama vai respeitar sua necessidade de proteção. Mas quem apenas se alimentava da sua energia, da sua disponibilidade infinita, do seu tempo, vai se incomodar. E aí, querida, o que os anjos pedem é que você observe com atenção. Quem some quando você para de se doar sem medida, nunca esteve com você de verdade. O que está acontecendo agora é como uma triagem espiritual. Tudo o que está desalinhado com sua verdade está sendo empurrado para fora do seu campo. E sim, isso pode parecer confuso. Você pode se ver em situações inesperadas, afastamentos repentinos, conversas que antes fluíam e agora travam. Mas não se assuste, não se culpe. Isso é cura. É limpeza. É o universo colocando cada peça no lugar certo. E talvez nesse exato momento você esteja enfrentando a dúvida: será que é mesmo real? E se eu estiver sendo injusta? Essa dúvida é natural. Mas os anjos pedem que você lembre de uma coisa: quando sua paz é interrompida com frequência, não é julgamento, é intuição. Quando você sente que algo está errado, mesmo que tudo pareça certo por fora, confie. A alma sente antes da mente entender. Se alguém te diminui com palavras sutis, se te critica sob o disfarce de humor, se torce por você apenas quando você está embaixo, não é amor, é controle, é disputa. E amor verdadeiro não disputa, não corrói, não enfraquece. Ele fortalece, levanta, acolhe. E é esse tipo de amor que você merece. Você já passou por tanta coisa. Já aguentou silêncios dolorosos. Já engoliu palavras para não ferir. Já segurou o choro em nome da harmonia. Mas agora, os anjos te pedem para ser fiel a você. Não se traia mais para manter a presença de quem não vibra luz ao seu lado. É hora de escolher você. E ao fazer isso, milagres começam a acontecer. Inclusive, há uma energia muito forte de recomeço ao seu redor.
Os anjos mostram que, assim que você decidir cortar o que te enfraquece, portas vão começar a se abrir. Projetos que estavam estagnados vão andar. Relacionamentos verdadeiros vão surgir. Sua saúde vai melhorar. Sua mente vai clarear. Porque a energia que hoje é ocupada por confusão e desgaste será liberada para a criação de uma nova realidade. E essa realidade está muito próxima. Ela só precisa de uma atitude sua. Se essa mensagem está te tocando, se em algum ponto você sentiu que os anjos estão falando diretamente com você, deixe seu apoio através do botão Valeu Demais. Esse gesto de carinho nos permite continuar criando mensagens com alma, que ajudam tantas outras pessoas a também enxergarem a verdade por trás das aparências. Os anjos também mostram que em breve você receberá uma confirmação. Algo acontecerá. Uma fala, uma atitude, uma revelação que mostrará com clareza quem é quem. E nesse momento, você não terá mais dúvida. Será como se o céu estivesse te dizendo: está vendo? Nós já estávamos te avisando. E quando isso acontecer, você não vai mais hesitar. Vai se posicionar. Vai se afastar. Vai se libertar. Mas atenção, o que vem depois da libertação é ainda mais importante. Porque você vai precisar reconstruir sua confiança, sua fé nas relações, sua segurança em si mesma. E para isso, os anjos estarão do seu lado em cada passo. Você não será deixada sozinha. Eles vão te mostrar, dia após dia, que fez a escolha certa, que protegeu o que há de mais precioso em você, sua luz. Querida, os anjos continuam ao seu redor neste momento, em silêncio, mas ativos. Eles observam cada respiração sua, cada dúvida que atravessa seu coração, cada pensamento que você tenta organizar sozinha antes de dormir. E mesmo que pareça que ninguém está vendo o que se passa dentro de você, eles veem. E mais do que ver, eles sentem. Sentem o quanto você está cansada de fingir que está tudo bem. Sentem o quanto você tem engolido palavras, sorrisos e até sonhos, apenas para manter aparências, para não decepcionar, para continuar sendo aquela que sustenta tudo. Mas até quando? Há uma exaustão emocional que você não tem conseguido mais esconder nem de si mesma. Aquilo que você antes conseguia calar com distrações, com a rotina, com obrigações, agora pulsa mais forte. Os anjos dizem que esse incômodo crescente não é fraqueza. É o seu espírito pedindo socorro. É a verdade que estava silenciada dentro de você, finalmente encontrando coragem para se manifestar. Porque quando você ignora por muito tempo o que sente, seu corpo grita, sua alma se contrai e sua paz desaparece. E é nesse momento que o céu intervém, como está intervindo agora. Você precisa saber que não está exagerando, não está imaginando coisas. Essa sensação de que há algo errado, de que algumas pessoas que você ama não são exatamente como demonstram ser, é legítima. Os anjos estão dizendo com clareza: você não está sozinha nessa percepção. Há algo oculto que precisa ser trazido à luz, e essa revelação, por mais desconfortável que seja, será a chave da sua libertação, porque nada mais será como antes. O que os anjos mostram agora é um ciclo sendo encerrado espiritualmente, mesmo que você ainda não tenha dado o passo físico. Sabe aquela amizade que há tempos não te traz alegria verdadeira, só te esgota? Aquele parente que se aproxima só quando precisa, mas nunca está quando você precisa de apoio? Aquela colega que parece se interessar pela sua vida mais do que pela própria, mas só aparece quando tem algo para sugar? Esses vínculos estão sendo dissolvidos energeticamente. E com isso, virão afastamentos naturais, discussões inesperadas, silêncios que antes pareciam absurdos, mas agora fazem todo sentido. Tudo isso são respostas, são sinais. Os anjos pedem que, quando isso acontecer, você não tente consertar o que foi quebrado pela verdade, porque há relações que não foram feitas para durar para sempre. Foram feitas para te ensinar. E o ensinamento que você está recebendo agora é sobre merecimento. Você merece estar cercada de pessoas que se alegram com sua presença,
não que apenas toleram sua luz. Pessoas que vibram com sua força, não que tentam apagá-la com comparações, críticas ou ironias travestidas de preocupação. E os anjos dizem mais. Em breve, algo vai acontecer que vai te provar isso de forma inquestionável. Um comentário atravessado. Um olhar carregado de desprezo quando você estiver feliz. Uma atitude que te deixará chocada por vir de quem veio. E essa será a gota d'água, mas será também o ponto de virada. O momento em que você vai olhar para essa relação com outros olhos e entender: eu não preciso mais disso. E é nesse ponto que sua força vai renascer. Porque até agora você tem agido muito em nome do afeto, da história, da esperança de que as pessoas mudem. Mas o que os anjos te dizem com firmeza é: pare de esperar que o outro mude para que você fique bem. Mude você, proteja-se, diga não, escolha a si mesma. Porque quando você faz isso, o universo entende que você está pronta para algo novo. E esse novo já está a caminho. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você sentiu esse puxão no coração, esse eco da verdade, clique em Valeu demais e nos ajude a continuar trazendo essas mensagens que alcançam quem precisa. Sua ajuda, por menor que pareça, é uma bênção para esse trabalho. E mais do que isso, é uma forma de dizer aos anjos: eu ouvi, eu recebo, eu agradeço. Eles também mostram que ao tomar essa decisão de cortar laços que te enfraquecem, você vai se surpreender com a paz que vai surgir. É como se uma névoa saísse dos seus olhos. As cores da vida vão parecer mais vivas. As conversas terão mais significado. Sua energia vai se renovar. Seu corpo vai reagir. Sua autoestima vai crescer. Porque a verdade tem esse poder. Ela cura. E o que vem depois da cura é crescimento. Você vai ver como as coisas vão começar a fluir com mais naturalidade. Planos que estavam parados há meses vão avançar. O dinheiro vai circular com mais facilidade. As oportunidades vão surgir de forma espontânea. E você vai pensar: como não vi isso antes? Mas não se culpe, cada coisa tem seu tempo. E agora é o tempo de ver, de enxergar além das aparências, de se permitir sair da ilusão do tudo bem e mergulhar na libertação do isso não me serve mais. E querida, quando a dor vier, porque sim, ela virá, acolha. Chore, fique quieta se precisar. Mas não volte atrás. Não permita que a saudade de um passado confortável te faça esquecer o desconforto que ele te causava. Você não está sozinha nesse processo. Os anjos estão contigo, te segurando pelas mãos, te lembrando que você é muito mais forte do que pensa e que a mulher que está emergindo desse processo será mais sábia, mais leve, mais verdadeira. Querida, os anjos continuam sussurrando em sua direção palavras que precisam ser sentidas com o coração aberto. Eles sabem o quanto você tem suportado calada, o quanto você tem se desdobrado para manter relações que no fundo já não fazem mais sentido. A dor que você tem sentido não vem apenas das situações externas, mas de uma desconexão interna. A distância entre a mulher que você precisa ser para agradar os outros e a mulher que você verdadeiramente é. E é dessa distância que nasce o cansaço, a tristeza silenciosa, o sentimento de injustiça que você tenta sufocar todos os dias. Mas os anjos pedem: não sufoque mais. Você não foi feita para viver calada diante da própria verdade. Há uma força dormindo dentro de você, uma força que foi adormecida por anos de tentativas de agradar, de caber, de se moldar aos espaços que os outros determinavam. Mas essa força está despertando, e com ela vem um desejo incontrolável de libertação. Você já não aguenta mais fingir, já não suporta mais manter sorrisos quando a alma está chorando, já não aceita mais conviver com quem te faz duvidar de si. Esse incômodo que cresce dentro de você é o início de um renascimento. Os anjos estão te preparando para isso, mas para renascer, você precisa permitir que algo morra. E muitas vezes, o que precisa morrer é a ilusão de que certas pessoas ainda têm lugar na sua vida. Você tem sido o alicerce de muitas pessoas. A que escuta, a que ajuda, a que resolve. Mas quem tem sido seu alicerce?
Quem te escuta sem te julgar? Quem te ajuda sem esperar algo em troca? Quem celebra sua existência sem competir? É hora de observar essas perguntas com carinho, não com amargura. Os anjos dizem que o amor verdadeiro não exige sacrifício constante. Ele exige reciprocidade. E o que você tem chamado de amor pode, na verdade, ser apenas apego. Um apego construído em cima do medo de ficar sozinha, da esperança de que a outra pessoa mude ou até da culpa que você carrega por dizer não. Mas agora é tempo de dizer não. Não ao que te esgota. Não ao que te limita. Não ao que faz sua luz apagar. E dizer esse não será, na verdade, o maior sim que você já deu para si mesma. Porque quando você diz não ao que te fere, você está dizendo sim para a paz, sim para o merecimento, sim para uma nova vida. Os anjos me mostram você em pé, diante de um espelho, finalmente se olhando com compaixão, vendo não apenas o corpo cansado, mas a alma que pede para ser honrada. E nesse olhar começa a transformação. Você não precisa de ninguém que te complete, porque você já é inteira. E quem é inteiro compartilha, não se anula. E os anjos reforçam. Quem precisa que você se diminua para se sentir bem ao seu lado, nunca te mereceu. A presença dessa pessoa foi útil por um tempo. Te ensinou, te moldou, te mostrou partes suas que você nem sabia que existiam. Mas agora, a lição acabou. E o que continua é apenas o resíduo. A dor do apego, o medo da mudança, a dúvida sobre o que será de você sem aquela presença. Mas os anjos garantem, o que virá será melhor. E é por isso que você precisa se preparar. Porque esse corte, seja físico, emocional, energético, vai abrir espaço para algo muito maior. Você pode não ver ainda, mas há pessoas se aproximando. Pessoas que vão respeitar seu tempo, seu silêncio, suas escolhas. Pessoas que vão te olhar com sinceridade e não com interesse. Gente que não vai se incomodar com sua luz, mas vai querer acendê-la ainda mais. E essas conexões só poderão chegar quando você liberar o que está ocupando lugar por comodidade e costume. Os anjos me mostram que há um momento chegando, um divisor de águas, algo que vai deixar tudo claro de uma vez por todas. Pode ser uma conversa inesperada, uma verdade que vem à tona, uma atitude que escancara o que você sempre soube, mas tentou ignorar. E nesse momento, você vai precisar agir com coragem, sem drama, sem confronto, apenas com firmeza. E quando você se posicionar, algo dentro de você vai mudar para sempre. Você vai sentir uma leveza que há muito tempo não sentia. Vai respirar fundo e pensar, era isso que eu precisava. E então, como num passe de mágica, mas que de mágica não tem nada, apenas verdade, o universo começará a conspirar a seu favor. O que estava travado começará a andar. O que estava longe começará a se aproximar. O que parecia impossível começará a se concretizar. Porque os anjos estavam apenas esperando esse gesto de coragem para agir com toda a força ao seu favor. E se essa mensagem ressoou com sua alma até aqui, escreva nos comentários: eu libero com amor o que não me fortalece. Esse gesto simples ajuda a afirmar energeticamente sua decisão e mostra ao universo que você está pronta para o próximo passo. E se sentir no coração, clique em Valeu demais como forma de apoiar essa missão. Esse apoio é uma bênção que nos ajuda a continuar entregando mensagens de cura e verdade para outras almas como a sua. Querida, estamos nos aproximando de uma revelação que os anjos têm guardado para você há muito tempo. Eles escolheram este momento porque sabem que agora você tem força suficiente para ouvir e sabedoria para entender. O que eles me mostram é que ao longo dos últimos meses, talvez anos, você tem caminhado com pessoas que não caminham com você. Você vai junto, elas ficam. Você se entrega, elas se aproveitam. Você se doa, elas drenam. E ainda assim, por lealdade, por amor, por esperança, você permanece. Mas agora, essa permanência tem um custo, o seu esgotamento. E os anjos dizem, isso precisa parar. Você sempre acreditou que amor é insistência, que lealdade é resistência. Mas os anjos te ensinam algo diferente.
Amor também é respeito próprio. E lealdade também é saber a hora de ir. Você tem confundido paciência com silêncio, tolerância com autoabandono. Mas chegou o momento de parar de se deixar por último. Chegou o tempo de olhar para si com os mesmos olhos que usa para acolher os outros, de se proteger com o mesmo cuidado com que você protege quem ama, de se priorizar não por egoísmo, mas por necessidade. Os anjos me mostram com clareza: se você não se escolher agora, ninguém mais vai. Existe alguém na sua vida, você já deve saber de quem falo, que carrega uma presença que te pesa. Pode ser aquela pessoa que parece te amar, mas sempre diminui suas conquistas. Que aparece nos momentos de dor, mas some quando você está feliz. Que te envolve em conselhos, mas nunca te apoia de verdade. Que se faz de amiga, mas torce para que você não brilhe mais do que ela. Essa pessoa se alimenta da sua luz, mas não compartilha da sua verdade. E por mais difícil que seja aceitar isso, os anjos dizem: a libertação começa pelo reconhecimento. Você precisa parar de justificar atitudes injustificáveis, de tentar entender quem só sabe confundir, de manter perto quem só sabe se aproximar quando há algo a ganhar. Essa fase da sua vida não comporta mais máscaras, não aceita mais relações mornas, não sustenta mais falsidades disfarçadas de afeto. Você chegou em um ponto de expansão, e quando a alma se expande, ela não cabe mais nos mesmos espaços. Ela começa a gritar em silêncio. E se você não ouve, o universo faz com que tudo ao seu redor entre em colapso. Mas hoje, você está ouvindo, está sentindo, está despertando. Os anjos também mostram que há uma libertação emocional se aproximando. Algo que vai trazer lágrimas, mas também vai lavar feridas antigas. Pode ser um afastamento definitivo, pode ser um rompimento necessário. Pode ser a quebra de uma ilusão que você alimentava com tanto carinho. E quando isso acontecer, você vai se sentir dividido. Uma parte de você vai se sentir traída, outra aliviada. E esse alívio, querida, será a prova de que você estava certa, de que era necessário, de que era a hora. Você tem o direito de sentir dor, de chorar por algo que acreditou e não se cumpriu, de lamentar por um vínculo que parecia verdadeiro, mas não era. Mas você também tem o direito de recomeçar, de respirar, de sentir a leveza de uma vida onde sua paz não é negociada, onde sua energia não é consumida por tensões invisíveis. Os anjos não querem que você se isole. Eles querem que você selecione melhor quem entra no seu campo, no seu coração, na sua casa. Porque o que você carrega dentro de si é sagrado demais para ser violado por quem não tem reverência pela sua luz. E mais, os anjos mostram que há alguém chegando, alguém que vai vibrar na mesma frequência que você, que vai te olhar com respeito, com verdade, com acolhimento. Pode ser uma nova amizade, uma nova parceria, até mesmo um novo amor. Essa pessoa será um espelho limpo, alguém que não vai tentar te moldar, mas vai te aceitar. Não vai tentar te usar, mas vai te somar. Mas para que essa presença chegue, você precisa fazer espaço. Precisa abrir mão do que hoje está ocupando o lugar daquilo que realmente vai te nutrir. Se você chegou até aqui e sentiu verdade em cada palavra, escreva nos comentários: eu escolho minha paz, mesmo que isso custe despedidas. Essa declaração é poderosa. E se tocar seu coração, clique em Valeu demais. Esse apoio nos ajuda a continuar entregando mensagens como esta, que chegam para restaurar, libertar e transformar. Querida, chegamos ao ponto onde tudo dentro de você começa a se alinhar. Os anjos me mostram que o silêncio que se instalou após tantas decepções não é vazio, é espaço sagrado sendo aberto para o novo. É no silêncio que você começa a se ouvir de verdade, e ao se ouvir, você se reconhece. E ao se reconhecer, você finalmente compreende o quanto se esqueceu de si mesma, tentando ser tudo para os outros. Mas isso agora está mudando. A mulher que antes se calava por medo de perder, está se tornando a mulher que escolhe a própria paz, mesmo que precise deixar ir. E os anjos celebram isso com você. Eles me mostram sua alma como uma flor que começa a se abrir depois de uma longa estação de frio.
As camadas que antes serviam como proteção agora começam a cair. Você já não precisa mais se esconder. Você já não tem mais que se moldar ao que não te cabe. Você não tem que segurar laços que te prendem mais do que te conectam. O que vem a partir daqui é um tempo de reconstrução, de redefinir seus limites, suas prioridades, sua entrega e, acima de tudo, sua própria verdade. Você passou muito tempo se perguntando por quê? Por que alguém agiria assim comigo? Por que eu não percebi antes? Por que eu ainda sinto essa dor? Os anjos dizem que essas perguntas já não importam mais. O que importa agora é o para quê. Para que essa dor veio? Para que essa revelação aconteceu? Para que essa pessoa saiu da sua vida? Que a resposta é simples. Para que você possa viver uma vida mais leve, mais verdadeira, mais sua. Há pessoas que só atravessam nossa vida para que possamos finalmente enxergar o nosso valor. E embora isso seja doloroso, também é libertador. Porque você agora enxerga. Enxerga o quanto se doou sem medida, o quanto calou sua intuição em nome da harmonia, o quanto se machucou tentando manter conexões que já não tinham alma. Mas agora, os olhos da sua alma estão abertos. E você jamais será a mesma. Porque uma vez que a verdade se instala, ela nunca mais permite que a mentira se acomode. A mulher que você está se tornando é mais forte, mais sensível, sim, mas também mais seletiva, mais clara, mais inteira. E é essa versão de você que os anjos querem ver florescer. Uma mulher que sabe se proteger, que sabe quando parar, que não tem mais medo de desapontar os outros se isso significar não se decepcionar consigo mesma. Uma mulher que entendeu que amar não é se apagar, que cuidar dos outros não é se esquecer, que ser boa não é se anular, e essa mulher vai atrair novas conexões. Os anjos me mostram novas presenças se aproximando, gente verdadeira, gente que olha nos olhos, gente que não precisa disputar para amar, gente que sabe permanecer. E isso será a maior cura, porque quando você encontrar quem te acolhe como você é, você vai perceber o quanto se contentou com migalhas por tanto tempo. Mas não há culpa nisso, há aprendizado, e os anjos estão com você em cada passo dessa reconstrução. Pode ser que nos próximos dias você se sinta mais emotiva. Pode ser que tenha vontade de se afastar de certas conversas, lugares, hábitos. Isso é normal. Isso é sua energia se purificando. Respeite esse processo. Dê a si mesma o direito de não querer agradar mais ninguém. Dê a si mesma o presente de não justificar mais suas escolhas. Dê a si mesma o tempo de se curar. E, acima de tudo, dê a si mesma a chance de recomeçar. Agora é hora de se lembrar do que você ama, do que te faz sorrir sem esforço, das pequenas coisas que você deixou de lado para sustentar os outros. Volte para você. Redescubra-se. Reencante-se. Permita-se viver leveza de novo. Os anjos vão colocar em seu caminho experiências que vão reacender a sua esperança. Mas para recebê-las, você precisa estar limpa. E para estar limpa, você precisa liberar, perdoar, soltar, encerrar. Sim, encerrar. Porque há coisas que só começam depois de um fim honesto. E esse fim chegou. Não se trata de cortar de forma brusca ou de guardar mágoas. Trata-se de se posicionar, de entender que amor sem respeito não é amor, que proximidade sem verdade é apenas ilusão, que presença sem reciprocidade é prisão. E você não nasceu para viver aprisionada em relações que te machucam. Você nasceu para expandir, para amar e ser amada com verdade, para viver com leveza, com dignidade, com integridade emocional. Você nasceu para ser livre, e essa liberdade começa agora, com essa escolha, com esse sim para si mesma, com essa nova consciência que os anjos estão te entregando hoje. E se em algum momento bater a dúvida, olhe para dentro. Seu coração sabe o que é certo. E o que é certo te traz paz, nunca confusão. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu escolho minha luz e libero o que me escurece. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.